O que é pecado? O que eu posso qualificar o que é pecado? O que você entende o que é pecado? Mas o homem em si traz a sua natureza pecaminosa. Traz. Por causa do quê? Por causa da natureza adâmica que está na vida dele. Você não pode dizer que não tem pecado, porque se você dizer que não tem pecado, você é mentiroso. Mas qual é, então, as consequências do pecado? O pecado, irmão, quando ele manifesta na vida da pessoa, ele não manifesta simplesmente de uma coisa fútil. O pecado, ele é uma raiz. Ela enraiza na vida da pessoa, que quando a pessoa está convivendo com o pecado, ele acha que está tudo bem, que não tem nada. Não, Deus me aceita como eu sou. Sim, Deus aceita você como você é, mas você vai ser julgado por aquilo que você pratica. Deus não faz acepção de pessoa, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Então vejamos, Deus não ocupa um coração dividido, nem reinará em um trono dividido. Todo ídolo que nos mantém a afeições e as desvia de Deus, do amor de Deus, deve ser destruído dentro de nós. O ser humano, ele constrói um ídolo dentro de si mesmo e ele se apega com aquilo. E aquele ídolo que ele construiu, ele se apegou, vira um Deus para ele. O dinheiro pode virar um Deus para a pessoa, que ele vai se apegar, de tal forma que ele não usa o dinheiro para beneficiar ninguém, é só a si mesmo. Aí vem outras consequências, que ninguém pensa que Cristo possa ficar satisfeito com um cantinho do nosso coração. Será que Deus só quer um cantinho? Deus só quer um pedacinho do seu coração? Ele só quer um pequeno espaço lá? Não, Ele quer seu coração por inteiro. Porque enquanto o seu coração estiver alojado de coisa que te afasta de Deus, seu coração está dividido. E Deus não habita em coração dividido. Deus não mora em coração dividido. Então qual que é o primeiro passo? Purificar o seu coração. Lançar fora do seu coração aquilo que está te afastando de Deus. Vejamos, enquanto permitir que Satanás erga o seu trono dentro de você e enche a sua vida, a sua atmosfera moral, que contamina, Cristo habitará na alma somente quando todo o coração for entregue a Ele. Ele só vai habitar na alma quando o coração for entregado todo para Ele. Enquanto Satanás estiver no centro do coração daquela pessoa, usando o quê? Usando a mentira, a lascívia, usando a idolatria, a soberba, a ira, a peleja, a dissensões. Aí a pessoa que bate no peito fala assim: Deus está no meu coração. Mas que Deus que é esse? Que vai comungar com o teu coração, que está cheio do trono de Satanás, pelas práticas e pelas obras que pratica. Que Deus que é esse que vai comungar um coração dividido? Não é o Deus que nós pregamos, não é o Deus que nós anunciamos. Por quê? Porque o coração, ele é enganoso mais que todas as coisas.
E existe cristão sendo enganado pelo seu próprio coração, achando que está tudo bem e não está, achando que está liberto e não está liberto. Por quê? Porque o centro do seu coração ainda existe um trono de Satanás que está dominando as emoções e os sentimentos dessa pessoa, aonde ele é capaz de pecar e fazer a vontade daquele o qual tem o trono na sua vida. Enquanto o coração estiver dividido, Deus não está nesse coração. Ah, pastor, mas é meio complexo. Então a primeira coisa que você tem que dizer é a oração de Davi no Salmo de número 51: expulga-me, Senhor, de tudo quanto eu tenho feito. Quer dizer, me espreme, tira para fora, arranca, porque o coração é enganoso, diz a Bíblia Sagrada. Então não se engane, devemos ser a noiva de Cristo, mas Ele pode nos aceitar se também quisermos compartilhar o nosso coração com Satanás. É claro que não. Como que Deus vai aceitar você como noiva de Cristo, sendo que o coração está sendo compartilhado com Satanás, permitindo que o Espírito nos controle em vez do Espírito Santo te controlar? Aí vive uma pessoa iracunda e raivosa. Como que Deus pode conviver num coração cheio de ira, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de vingança, um coração cheio de vícios? Como que pode dizer que eu sou a noiva de Cristo, mas o meu coração está dividido? Deus não pactua o seu espírito em casas divididas. Como fazer então, pastor? Buscar uma purificação no seu coração. Vamos lá. Devemos ser a noiva de Cristo, mas pede a Ele que nos aceita se também quisermos compartilhar o nosso coração com Satanás. É claro que não. Então vejamos lá, uma entrega parcial. Eu entreguei a Deus, mas eu entreguei parcialmente. Eu ainda estou mentindo, estou fumando, estou bebendo. Essa entrega parcial, a verdade, dá a Satanás a oportunidade de trabalhar na tua vida, porque é uma entrega parcial. Como que eu posso dizer que eu sou cristão e me entreguei totalmente a Cristo, se ainda existe parcialidade com o diabo? Por isso que Jesus olhou para os escribas e fariseus e disse: vocês são um sepulcro caiado, porque por fora está bonito, mas por dentro só tem cadáver e fedor. Como que eu posso compartilhar o meu coração para Deus e ao mesmo instante para Satanás? Até que o templo da alma seja totalmente entregue a Deus, Ele é a fortaleza, Ele é a fortaleza do inimigo. Então vejamos, a alma é o templo, e o templo da alma tem que ser totalmente entregue a Deus. Se a alma é o templo cuja habitação é para Deus, ela não pode ser um templo parcial. João falou, quando os fariseus procuravam João Batista para batizar, ele falou: nós vamos batizar, João, porque nós somos filhos de Abraão. João olha para eles e diz assim: raça de víboras, suas cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não sabeis que o machado está posto na raiz da árvore, e a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada fora? Deus pode levantar do nada filho a Abraão. E os escribas e o fariseu procuram Jesus e diz assim: nosso pai é Abraão. E Jesus olha para ele assim:
vosso pai é o diabo, e vós quer satisfazer o vosso desejo, porque o coração é parcial. Deus não habita em coração parcial. Em coração parcial o Espírito Santo não tem condições de trabalhar. No coração parcial o Espírito Santo não tem condições de convivê-la. Por quê? Porque Deus, o Deus que nós servimos, irmãos, Ele não é um Deus parcial. Ou nós entregamos totalmente a nossa vida para Ele, ou nós estamos enganando a nós mesmos. Satanás não quer que ninguém veja a necessidade de entregar totalmente a Deus. Quando a alma deixa de fazer esse entrega ao pecado, o pecado não abandonado, os apetites e paixões estão lutando pelo domínio. As tentações confundem a consciência do ser humano, de modo que a verdadeira conversão não acontece na vida dele. Muitas pessoas estão na casa de Deus, mas a verdadeira conversão nunca aconteceu na sua vida. Faz parte de um ministério de louvor, mas a verdadeira conversão nunca aconteceu na sua vida, porque ele serve a Deus parcial. Uma hora ele está com Deus, outra hora ele está fazendo a vontade do diabo. Então, se nós não nos convertemos totalmente a Deus e nos entregamos totalmente a Ele, a verdadeira conversão só acontece quando nós nascemos de novo. Eu sou pastor, mas não aconteceu a verdadeira conversão. Eu sou um diácono, eu sou um evangelista, eu sou um missionário, mas não aconteceu a verdadeira conversão. A pessoa vive uma vida religiosa parcial e Deus não aceita isso. Para que nós possamos agradar a Deus, nós precisamos converter a Ele de todo o nosso coração. O Senhor não pode purificar a alma até que todo ou seja entregue à operação do Espírito de Deus. Para nós encerrar, Ele exige tudo. Quando nós cedemos a nossas reivindicações e renunciamos tudo. Você quer morar no céu? Aprende a renunciar o pecado, aprende a renunciar aquilo que te afasta de Deus, aprende a renunciar aquilo que está tirando a graça de Deus da tua vida, aprende a renunciar aquilo que está tirando a presença de Deus da tua vida. Pastor, eu quero ser salvo, mas você está renunciando. Eu estou renunciando, e só então Ele lançará ao nosso redor o seu braço de misericórdia. Para Deus lançar o braço de misericórdia sobre nós, para a salvação das nossas almas, é necessário renunciar no íntimo do teu coração aquilo que está dividindo a tua adoração. Tem pastores com a fé dividida, tem obreiros com a fé dividida, tem missionário, tem crentes, tem pregadores que não houve uma conversão totalmente da sua vida, e Deus não aceita isso. Mas o que é renunciar? Quando nós renunciamos tudo, uma alma poluída pelo pecado, para Jesus purificar, limpar por sua misericórdia e salvar-nos da morte por seu incomparável amor. 1 Tessalonicenses. Como que eu posso entender isso aí? Enquanto a nossa alma estiver poluída,
Quem consegue viver num ambiente poluído? Quem consegue? Por exemplo, lá no lixão. Você consegue viver normalmente lá no lixão, num ambiente poluído, ali na Lagoa Encantada, fica ali, sentado, fazendo piquenique, né? Você consegue conviver normalmente no ambiente poluído? É claro que não, porque tem odor, tem mau cheiro. A mesma forma é o Espírito Santo. Ele não consegue conviver com um cristão que está com seu ambiente poluído, que está com seu coração poluído, que está com a tua alma poluída, dividida para o pecado, envolvido nas suas orgias, nos seus desejos pecaminosos. Deus não consegue conviver em nossas vidas se nós estiver poluído pelas consequências do pecado. Por que muitos não firmam na casa de Deus? Diácono nosso irmão Nelson, porque a vida dele está poluída e Deus não aceita. Por que não consegue, missionária irmã Rosa? Por que a pessoa não consegue conviver na graça de Deus? Sabe por quê? Porque a vida dele está poluída. A graça de Deus não tem liberdade na sua vida. Uma hora ele ora, outra hora ele excomunga, uma hora ele acredita, outra hora ele blasfêmia, uma hora ele faz uma doação para a casa de Deus, outra hora ele murmura porque doou, uma hora ele dizima, outra hora ele murmura porque faltou algo na sua casa. Está poluída a vida dessa pessoa. Jovens, quando chega na fase do namoro, está com a vida poluída, está com a vida dividida, está com o altar dividido. Deus não trabalha em altar dividido, Deus não permanece em altares divididos. Por isso nós vemos uma mega casta de jovens se tatuando, é tatuagem no nariz, no braço, no peito. Sabe por quê? Porque o altar dele está contaminado, ele não tem a graça de Deus na sua vida. E aí se diz que é cristão, aquele cristão light, aquele cristão que Satanás já construiu um trono no interior dele e está dominando toda a tua alma. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pastor, como que eu posso fazer isso? Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, assim a iniquidade não será a vossa ruína. Por quê? Porque se converter de todo o coração, a iniquidade que queria ruir o teu templo, jogar a tua fé para baixo, ela vai esvaziar da sua vida. Não será a vossa ruína. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que haveis transgredido, e produzi um novo coração e um novo espírito, pois por razão morrereis. Por essa razão morrereis. Deus falou para Ezequiel no capítulo 18, versículo 30 a 31. Convertei-vos de todo o vosso coração. Porque tudo, pastor, mas eu me converti, mas ainda ficou um tiquitinho aqui, um tiquitinho de lá, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ei, o altar tem que ser purificado. A conversão tem que fazer parte das nossas vidas. E para encerrar, o que Jesus faria quando nós entregamos tudo a Ele? Eu entreguei tudo para Jesus. Então o que Ele vai fazer? O primeiro passo: Ele irá perdoar, limpar, regenerar, libertar, para que você possa viver uma vida de santificação. Evangelista Sariado, você gostaria de conviver num local sujo?
Primeira coisa que ele faz, ele vai limpar. Primeiro ele irá te perdoar. Depois que ele te perdoa, pastor, irmão Gilson, ele vai te limpar. Olha, ele perdoa, depois ele limpa. E depois que ele limpar, você sabe o que ele vai fazer? Regenerar, para que aquele coração velho se torne um coração novo, para que aquela mentalidade velha se torne uma mentalidade nova, para que aquelas decisões velhas de grandes trágicos se tornem decisões novas. Então ele vai regenerar. E depois que ele vai regenerar, ele vai te libertar para viver uma vida santificada. O que significa santificada? É santo fica. É algo puro, algo limpo, que não tem mistura, que não tem contaminação. A igreja atual que nós estamos vivendo uma atualidade de uma igreja contaminada. Por quê? Porque está com os seus corações voltados para os prazeres mundanos. Satanás tem tirado muito da casa de Deus e construído um trono em seus corações, porque a pessoa não está disposto a renunciar àquilo que te afasta de Deus. Amém? Quem pode dar glória a Deus? As palmas para Jesus. Aleluia.